Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 8, versículos do 1 ao 3, que diz assim: Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus estava na sua missão de anunciar o reino de Deus. Interessante, o Evangelho começa dizendo, que Jesus andava por cidades, povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Era a missão de Jesus, anunciar o reino de Deus, dar a sua vida para salvar. Jesus não parava, ficava de cidade em cidade, povoado em povoado, pregando a boa nova do reino de Deus. Pregando a boa nova do reino de Deus. Mas interessante, continua o evangelho, os 12 iam com ele. Claro que ali para os 12 já era um grande ensinamento para a missão que eles estavam recebendo ou queriam receber de nosso Senhor. Então, eles acompanhavam Jesus, eles seguiam Jesus, eles escutavam os ensinamentos de Jesus. Jesus, quando pregava a boa nova do reino de Deus, eles estavam ali ouvindo, escutando e, portanto, aprendendo com Jesus, aprendendo com o Mestre. Nós só nos tornamos anunciadores do reino quando nós também, de fato, pararmos diante dele para escutarmos os seus ensinamentos. A gente não ensina aquilo que a gente acha que é o certo, aquilo que a gente acha que é a verdade. Não. Se vocês participaram da missa ontem, São Paulo, por exemplo, na primeira leitura de ontem, dizia: o que eu vos transmiti foi aquilo exatamente que eu recebi. Né? Então é necessário ouvir para poder transmitir. É preciso compreender para poder partilhar com os outros. Né? Então os 12 iam com ele. Mas veja, outro detalhe interessante. E também algumas mulheres que haviam sido curadas. Ou seja, aqui São Lucas fala da experiência não somente dos apóstolos, mas ressalta a figura daquelas mulheres que fizeram sim uma experiência profunda com o nosso Senhor, porque foram libertadas, foram curadas. Diz aqui o Evangelho. Cada uma delas fez uma experiência com o nosso Senhor. E uma experiência tão forte que, veja, interessante, o agir de Deus por meio das pessoas. Aquelas mulheres, diz aqui o Evangelho, ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Veja, interessante, Porque nos dias de hoje ainda, eu sei que tem muita gente boa, muita gente caridosa, muita gente ajuda, que ajuda a igreja, que trabalha pelo reino de Deus. Mas vejam, se a gente for parar para pensar, aqueles que não ajudam ainda é um número maior do que aqueles que ajudam. Né? Por que muitas vezes nós padres, nós que estamos à frente de comunidades, nós que estamos à frente de paróquias, por que muitas vezes nós temos que fazer rifa? Por que muitas vezes temos que fazer bingo? Por que muitas vezes nós temos que fazer um movimento para poder arrecadar dinheiro
para realizar alguma coisa, para fazer uma reforma, para comprar um instrumento, para comprar alguma coisa para a celebração da missa, para, enfim, porque simplesmente as ofertas das missas e o dízimo ainda não são suficientes. Claro, não estou aqui generalizando, né? Pode ter alguma comunidade, alguma paróquia que tenha muito dinheiro, que recebe muito bem e que não precisa fazer bingo ou rifa, tudo bem. Mas as que precisam, porque não tem um número de dizimistas ainda suficiente. Mas então, quando a gente pensa no dizimista, o dizimista quem é? É aquele que fez uma experiência do amor de Deus, dos cuidados de Deus, e reconhece e compreende que o dízimo é uma devolução e não um pagamento por tudo aquilo que Deus já realizou e concedeu na sua vida. Então o dízimo é uma generosidade, é um ato generoso, é um ato de amor, de doação. Mas isso só compreende quem fez uma experiência de ser amado por Deus, que quem fez a experiência profunda com o nosso Senhor, da sua bondade, da sua misericórdia. Somente quem fez essa experiência se torna aquela pessoa que ajuda, que chega junto, diante das necessidades da comunidade, diante das necessidades da igreja. Repito, quantas vezes nós padres temos que suar, trabalhar, para ver se a gente arranca alguma coisa do bolso de alguém, né? Porque a generosidade, às vezes, se torna precária, né? Então, às vezes é muito complicado. Às vezes, praticamente, o padre praticamente é como se estivesse pedindo esmola, implorando às pessoas que comprem uma cartela de rifa, uma cartela de bingo, não sei mais o que, um sorteio, um entre amigos, um evento. Então, pensemos nisso, meu povo. Então, tinham, graças a Deus, naquela época já, algumas mulheres que ajudavam a Jesus, aos discípulos, com os bens que possuíam. E com certeza faziam isso como sinal de gratidão a Deus. Porque vejam, antes São Lucas disse que essas mulheres foram curadas, foram libertadas de maus espíritos, foram curadas de doenças, né? Fizeram uma experiência de fé. Meu povo, se a nossa experiência de fé não nos leva a uma generosidade, não nos leva a um amor a Deus, uma generosidade para com os irmãos, então é sinal de que a gente precisa melhorar na nossa experiência com Deus. Peçamos essa graça ao Senhor, de aprofundarmos cada vez mais a nossa experiência do amor de Deus, para que nós possamos de fato amar a Deus e amar o próximo, sermos generosos, fazermos o bem. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.